Não existe nada mais brasileiro do que fazer compras em Miami. Na verdade, fazer compras na Flórida. E para mim não existe nada mais brasileiro do que fazer compras e pichinchar. Confesso que nesses quase 16 anos que eu moro nos Estados Unidos, em mais ou menos 2012, 2011, o mercado na Flórida, ou nos Estados Unidos em geral, viu uma interseção com a economia brasileira. Por quê? A gente está vivendo uma grande crise econômica e o Brasil estava vivendo uma ascensão econômica imensa. E por isso foi facilitada a emissão de vistos e foi facilitado o acesso e o interesse de brasileiros em vir à Flórida, aos Estados Unidos em geral e fazer compras. Por isso que hoje no Projeto USA, eu, Renata Castro, advogada de imigração, vou estar falando do meu passatempo predileto, que é fazer compras como especialista, que é a Emanuele Cardoso, do Guia de Mãe USA. Emanuele, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Renata, eu que agradeço a oportunidade e realmente a gente fica muito feliz de poder ter sido escolhida para fazer parte desse programa hoje, falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo desse tempo. Muito obrigada. De nada, Emanuele. Olha, há um tempo atrás, eu comentei com a Emanuele aqui nos bastidores que eu tenho uma filha de 3 anos, a Sofia. E a gente aqui nos Estados Unidos, a gente meio que se acostuma com a facilidade, com o acesso que a gente tem de comprar certas coisas que no Brasil são realmente inacessíveis. Muito. E uma das coisas que eu via com muita frequência, eu não moro em Orlando, eu moro próximo da Emanuele, moro na região de Miami, eram as brasileiras, barrigudonas, com mala, fazendo compra. Exato. Mas uma coisa que é interessante, aí a gente se pergunta, o que tem a ver compras com imigração? A gente já viu uma redução dessas entradas justamente pelo aumento do critério na entrada. Tem ficado mais difícil entrar nos Estados Unidos. E além disso, a questão do dólar. Muitas das vezes, fazer a viagem, gastar com a passagem, gastar com o hotel, impacta o custo final do produto. Então, eu queria entender, Emanuele, me conta um pouco a respeito de você, como é que você acabou fazendo enxoval de bebê para a brasileira? Então, tudo isso começou basicamente a partir da minha experiência, né, como mãe. Eu tenho 2 filhos, minha filha tem 5 anos e o meu bebê, o mais novinho, tem 6 meses. Então, esse trabalho começou meio sem pretensão, né, de que fosse dar certo. E eu sempre fui muito de listas, de organização. E há 5 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, claro, primeiro erro do excesso, comprar muito, tudo que via, como se eu nem morasse aqui nos Estados Unidos, né, que nem tinha necessidade de comprar todo o enxoval de uma vez só. Mas isso é uma outra história. Mas daí eu comecei a perceber, dentro da minha própria experiência como mãe, dos excessos que foram cometidos, coisas que eu não tinha o porquê de ter comprado, enfim. E um amigo ainda no Brasil, precisou, né, fazer esse enxoval e eu fui essa primeira referência dele. Fiz todo esse trabalho, a princípio, né, esse treino, para ele foi assim, algo realmente que não era a princípio o meu trabalho principal. E daí ele falou, por que você não faz isso? Nossa, você leva o maior jeito e tem o maior mercado. Eu falei, sério, você acha? Mas isso ficou meio que engavetado, aquele plano, aquele projeto. E depois, na verdade, 2 anos depois, eu comecei a fazer, mas como um part-time. E como realmente, finalmente, esse trabalho veio à tona, foi depois disso que eu fui realmente vendo, abrir o mercado, fui vendo muita procura, muito além daquilo que eu poderia imaginar. E realmente, como você falou, muita gente que nessa alta e baixa do dólar começou a ter mais procura. Isso realmente é relacionado com uma relação direta, né? Nos momentos que o dólar estava mais alto ou menos alto, realmente interfere muito. E daí eu comecei a desenvolver, mas foi bem de acordo com a procura, né? A demanda, à medida que eu fui fazendo, foi tendo mais procuras, amigos, pessoas que foram referindo e começou a crescer e tomar uma proporção que hoje, confesso, se olhasse para trás eu não teria ideia de que estaria aqui onde a gente realmente está hoje. É interessante, Manu, porque na minha experiência com os meus 2 filhos que nasceram aqui, eu lembro quando eu tive neném, quando eu tive a Sofia, uma cliente me mandou um pano de pendurar na porta, porque no Brasil tem todo um ritual. A gente aqui é meio, né? Isso é outra coisa. A la Bangu. Exatamente. Pra você ter uma ideia, o enxoval da minha filha, eu liguei para uma amiga que tinha acabado de ter filho, ela me deu o carrinho
Minto, o carrinho eu ganhei de presente, mas uma pessoa me deu um berço, uma outra amiga tinha roupa. Pra gente aqui não tem... Não tem não objetiva ter o carrinho Queen, porque é um status, né? E também eu acho que tem a questão do custo. Você estava comentando comigo a respeito da diferença de preço de uma mercadoria para outra se comprada nos Estados Unidos e se comprada no Brasil. Então, eu acredito que esse mercado, agora, com essa nova situação imigratória que a gente está passando, e não só a dificuldade de entrada, mas é o medo da entrada. Os brasileiros com receio de vir aos Estados Unidos, ou por violações anteriores, ou por uma série de motivos. As passagens estão mais caras porque com a dificuldade de entrada tem menos voos, então vira um efeito dominó. Então eu acredito que serviços como o seu vão explodir agora, porque a brasileirada agora descobriu o gosto de fazer compra. Tem coisa melhor do que fazer compra na Target? Não tem, né? Quem não conhece, a Target é uma loja gigantesca, uma loja de departamento aqui, e que é um lugar que você encontra literalmente de tudo. Não é mesmo, Manu? E o interessante com relação a isso é que a gente combina, o que você comentou, o que faz, por que leva as pessoas realmente a usarem esse serviço, né? Além de todas as questões migratórias das quais você trata, é também com relação a custos e benefícios. Digamos que não só por essas questões, mas também que a gente vê muito, mães que têm restrições médicas para viagem, ou que têm restrições migratórias, ou de outras naturezas, como financeira realmente, ou até de custos mesmo, acabam utilizando esse serviço, que realmente o redirecionamento, nossa empresa faz o personal shopper na área de Miami, aqui em Orlando, e também os serviços de enxoval de modo geral. Mas o redirecionamento acabou sendo um novo nicho dentro do serviço que a gente já fazia por conta da grande procura. Eu mesmo me surpreendi. O que está acontecendo? O que é isso? As pessoas, clientes que já tinham vindo aqui fazer, ou clientes novos que foram, escuta, eu não quero tudo, mas eu quero algumas coisas. Então essa possibilidade da gente personalizar o serviço. O que você quer? Eu estou aqui para a gente poder trabalhar junto e fazer essa parceria e entregar ao cliente isso. Então, me desculpa, a gente usa o nosso conhecimento, que a gente faz bastante, participa de bastante workshops nas lojas, tem parceria com lojas, faz parte de Baby Expo, então a gente conhece essa gama de produtos e pode dizer, olha, você está procurando isso, mas o que você tem? Quanto que você tem para gastar? Primeiro a gente faz esse acesso ao cliente para saber qual gosto, qual tipo, quanto que a pessoa realmente tem. E isso chama bastante a atenção das pessoas, sobretudo quando se trata de gastar no Brasil em dólar. Agora, Manu, no próximo bloco a gente vai falar a respeito, a gente está falando de redirecionamento, o que é, como isso pode beneficiar pessoas que têm restrições em vir aos Estados Unidos. A gente já volta. A gente está aqui hoje no Projeto USA conversando com Emanuela Cardoso, do Guia de Mãe USA, uma empresa que especializa em assessorar brasileiras ou mães que querem fazer enxoval nos Estados Unidos, serviço de personal shopper, serviço de redirecionamento. No último bloco eu questionei a Emanuela o que era redirecionamento, até bem porque esse, para mim, Emanuela, é um termo novo. O que é redirecionamento? Como o próprio nome diz, redirecionar é você receber aquilo, né, que foi as compras que foram feitas pelos clientes, e a gente reenviar. E por que então? Porque muita gente pode perguntar, mas por que então a pessoa não compra direto da loja e recebe direto? Existem várias razões pelas quais não. Primeira, muitas pessoas fazem múltiplas compras. Digamos, faz alguma compra na loja, não sei se pode dizer nomes, mas Target, digamos, Target, Carter's, que é uma loja muito conhecida de roupa infantil, Walmart, ou em lojas diversas. Digamos que foram aí 4 lojas. Seriam tecnicamente 4 compras, 4 fretes. E não importa o tamanho do frete. Muitas vezes a pessoa está comprando uma pomada em uma loja ou um grupo de itens em determinada loja, e isso aumentaria o custo muito por conta do frete. Então, o que muita gente faz, esses itens eles são recebidos, ela usa a compra é feita no Brasil e a gente recebe pela internet. Tanto a gente também oferece a opção de nós fazermos essa compra, e é feito um depósito, e a gente recebe do cliente e faz essa compra aqui. Isso é para as pessoas que não têm um cartão internacional ou não sabe ainda, por exemplo,
formas de estar usando, feita essa compra como PayPal, né, que pode ser usada, enfim. Pessoas que ainda não têm muita habilidade ou não têm muita paciência de estar lidando com esse lado das compras, mas podem ser feitas as compras diretamente do Brasil, que boa parte dos brasileiros tem cartão internacional ou já tem uma habilidade e compra direto de lá, usa o nosso endereço aqui nos Estados Unidos, porque existem também os sites que não, além daqueles que existem os que enviam direto para o Brasil, mas também uma boa parte que não. Então, esses aí, a chance de comprar recebendo no Brasil é inexistente. Então, juntando tudo isso, a gente recebe esses itens e vai condensar essa mercadoria. Às vezes, talvez você, né, não, eu sou online shopper. Você é online shopper, você sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente compra algo minúsculo que vem naquela caixa do Amazon, por exemplo. Não, a Amazon. Eu compro água na Amazon. E vem numa caixa que você fala, nossa, você abre, literalmente, é um item, digamos, itens de higiene e cuidados do bebê, como pomadas, os cremes de assadura. Nossa, o pessoal compra pomada aqui? Compra tudo que você possa imaginar. Então, a linha de cuidados, né, para pele, Johnson, aqueles produtos de cuidado mesmo de higiene. É porque é caro? Muito caro. O pessoal compra fralda aqui? Não, fralda muito pouco. Wipes, os lencinhos umedecidos, sim. Mas as fraldas não, porque já realmente, pelo peso, então assim... Interessante, porque fralda no Brasil é caríssimo. É cara e às vezes não tem boa qualidade, mas não assim... pelo redirecionamento não, é mais os lencinhos umedecidos. Mas, então a gente faz o recebimento dessas mercadorias, a conferência delas, cuidadosa, para ter certeza. A gente ajuda muito isso, a Renata, nesse processo, porque tem gente que faz compra, vem coisa errada, então a gente tem a capacidade. Imagine essa pessoa notar que o produto, que aquela compra feita tem um erro quando chega lá no Brasil. Então, porque quando essas compras são feitas, elas nos encaminham um e-mail para a gente estar sabendo quais lojas, digamos que você é a cliente, entrou em contato conosco, olha, Manuela, fiz a compra, qual a loja? Então, a gente vai estar recebendo esses e-mails e sabendo exatamente de qual loja, quantos produtos e quem é o cliente. Então, a gente faz todo aquele cadastro e espera da Renata as 4 compras que foram feitas e quais os itens que a Renata comprou. E baseado nisso, a gente vai arrumar todas essas compras, condensar de forma mais compacta possível, para isso optimizar no frete. Então, dessa forma, o redirecionamento tem sido vantagem, né, na economia do frete, no cuidado e também, Renato, o que eu tenho visto é um atendimento meio que bem personalizado. Isso tem feito muita diferença. Por quê? Digamos que você fez sua compra e você tem dúvida ou você, antes de comprar, quer entender bem sobre aquele produto, qual a diferença, a qualidade, por que esse, não aquele. Então, a gente dá esse suporte, que tem sido, assim, uma peça-chave do nosso trabalho. E, além disso, às vezes as pessoas fazem a compra, ela fez tudo direitinho, mas tem algum probleminha na compra. Então, a gente tem um lado, né, da nossa empresa que trabalha, que faz essa ligação, que não custa nada, essa ligação local aqui, mas para o cliente faz toda a diferença. Então, são coisas que se de repente você fizesse, digamos, você, cliente, faz essa compra direto aí no Brasil, você não tem como fazer uma ligação que para você seria um custo de uma ligação internacional e a barreira do inglês também que é uma outra dificuldade. Sim. Então, assim, são uma série de fatores que torna esse serviço vantajoso. E eu acho que também, eu vejo no meu escritório, Emanuela, o americano, ele é objetivo, ele é prático, ele não quer muita interação com outro ser humano. O americano, não é que ele é frio, as pessoas falam que o americano é frio, eu discordo. Mas é objetivo. Ele é objetivo. O brasileiro não, ele precisa ser levado no colo, ele quer que faça massagem, aí ele vai te perguntar qual é a cor que você gosta, mas por que você gostou dessa cor, e qual o seu time. A gente acaba virando, eu tenho percebido, psicóloga. Nossa, eu recebo muitos e-mails, nossa, sabe o que? O que você acha? Mas por que agora? Então a gente, assim, graças a Deus, por isso também, porque esse é um lado meio que humanizado do serviço que tem feito a diferença para nós. E para mim tem sido um game changer, né? Porque a pessoa confia no que a gente está fazendo e porque para pensar, você está confiando o seu produto, o seu dinheiro, o seu serviço para alguém totalmente desconhecido. Então a gente tem que estabelecer disso, é uma compra emocional. Totalmente. Você comprar um carrinho que vira desse lado aqui é uma coisa... A gente participa de um momento, e boa parte dos serviços de redirecionamento, não que a gente só trabalhe com a área infantil, materno-infantil, mas, assim, boa parte, digamos, 90% desse serviço é para atender esse lado de bebê, de criança. Por quê? A gente sabe que criança compra algo hoje, daqui a pouco tempo cresce... Mas a gente atende outros serviços. Mercado de luxo, vocês atendem? Também. O tipo de enxoval de bebê de luxo, ele tem crescido mais, né? São pessoas que também é uma clientela mais
digamos, mais... Tá fluente. Tá crescendo bastante. Também a gente tem, à medida que esse tipo de cliente, ele precisa te analisar mais tempo para confiar mais no teu trabalho. E a gente tem chegado num patamar hoje que a gente tem recebido clientes nesse nível, graças a Deus. Né? No próximo bloco, a gente vai estar continuando a nossa conversa com Emanuela Cardoso, do Guia de Mãe USA. E eu quero saber dela qual é o produto que mais vende nesse novo mercado de redirecionamento e personal shoppers, que está crescendo cada dia mais aqui nos Estados Unidos. Eu espero vocês no próximo bloco. Nesse episódio de hoje do Projeto USA, eu estou batendo um bate-papo super descontraído e falando de uma coisa que é de interesse de todo mundo que quer morar nos Estados Unidos e que não quer, que é fazer compras nos Estados Unidos, fazer enxoval, que é a coisa que está em voga nos Estados Unidos. Eu estou batendo um papo aqui com Emanuela Cardoso, do Guia de Mãe USA. E no último bloco eu prometi que ia perguntar para ela, minha curiosidade, né? Qual é o produto que mais tem procura, o objeto de desejo das mães no Brasil? Olha, os carrinhos de bebê, sem dúvida, eles são o carro-chefe, assim como roupas da Carter's, né? A marca, assim, roupas infantis de modo geral, mas a Carter's, ela é realmente a campeã de venda, porque a qualidade do material, os preços, e engraçado, Renata, que você mora aqui, como eu sabe, que é de costume. Praticamente a gente não consegue entrar em loja aqui e não encontrar uma promoção ou um uso de cupom. Não, é uma eu prática. vou na promoção. Todo mundo espera, né? O bom comprador, ele sabe esperar. E meus clientes falam, o que vale a pena? Vale a pena saber comprar. Eu digo a você, todo produto é interessante para redirecionar? Não. Por que não? Porque tem produtos que, essa compra ela não é bem feita, ela não vai ser vantajosa para o cliente. O que não vale a pena, na sua opinião? Não vale a pena comprar produtos com preços que nunca tenham desconto. Por exemplo, itens que acabaram de ser lançamento, porque você pode esperar, que a gente sabe que as promoções, elas são cíclicas. Você entra na loja hoje, daqui a 15 dias, aquela coleção lançada hoje, ela certamente vai estar em promoção daqui a 15 dias. Então, se você tiver um pouco de paciência, souber esperar, ou se você puder variar, às vezes o valor de um carrinho, ele é $200 mais caro pelo ano. A gente tem agora um que está na febre no Brasil, um que é um carrinho guarda-chuva, que é chamado aquele Umbrella Stroller, e ele é o Baby Oil da marca da Baby Zen. Esse carrinho está sendo uma febre. Existe a variação de $499 a $699 pelo ano. Um ano, as pessoas perguntam, qual a diferença? Sabe o que eu acho engraçado? Eu morando aqui, eu acho super engraçado isso, porque eu não vejo as mães aqui terem isso. Mas é costume do brasileiro, assim. Eu sempre faço, porque eu me coloco na posição de uma compradora consciente. Sempre falo, olha, tem esse, mas tem esse. Ai, não, mas eu quero tanto esse. Então, assim, o brasileiro tem uma forma diferente de fazer essa compra. Então, claro, a gente tenta mostrar para o cliente, claro. Primeiramente atender aquela necessidade. Mas se ele realmente tem cliente, sério, tem essa outra e outra marca, então me mostra essas outras duas opções mais baratas, mas tem gente que não, que já está decidido que é aquela e a gente atende. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Meu filho, que agora está com 13, meu bebezinho, né? A gente foi ao Brasil um ano e ele usa a colônia, usava, né? Colônia da Johnson & Johnson. Eu comprava essa colônia aqui, o vidro grande, com 300 ml, na Target, por $1,80. O vidro pequeno, de, sei lá, 90 ml no Brasil, custa R$25. Uma diferença de volume e de preço. E de qualidade também. Com muita qualidade. Com relação aos carrinhos, muita gente pode perguntar, nossa, mas vale a pena o peso? Olha, Renata, um dos carrinhos que sai muito, vou falar a marca da Queenie, que é tipo assim, tipo a McLaren do Brasil, assim, no quesito de carrinho, entre outros. Mas vamos dizer esse que, pelo menos dentro da minha procura, essa é a grande. Digamos, esse carrinho ele pode ser vendido na faixa de R$4.000 a R$6.000 no Brasil. Aqui, muita gente, dependendo, eu vou falar uma faixa de preço, porque varia, dependendo se comprou com desconto, qual foi o ano, qual foi a cor, tudo varia. Com todo o serviço, que envolve o quê? A compra do produto, o frete, mais a nossa taxa de serviço. Eu não vou falar preços aqui, porque essa gravação hoje pode daqui a 6 meses estar no mercado e os preços terem variados. Mas, de forma geral, esse carrinho pode ser comprado com tudo, até com a possível taxação alfandegária, o que pode acontecer também, em torno de R$2.000. Então, a margem daquilo que a gente tem visto é de metade do valor, né? Quando, assim,
quando a gente pode dizer que salva muito. Então é interessante para as pessoas, porque elas vão ir à fonte e muitos desses produtos, alguns, nem tem disponíveis no mercado brasileiro. Se tivesse, seria o triplo, 5, 10 vezes mais o valor que ele é comercializado. Então, assim, por isso se torna vantajosa. Mesmo os itens pesados, mesmo itens de marcas, assim, com excelente acabamento, qualidade, coisas que as pessoas jamais imaginariam ter acesso ou poder comprar se estivesse fazendo essa compra lá no Brasil. Agora, Emanuela, vamos falar rapidamente, antes de terminar o programa de hoje, a respeito do que é ser empresária dentro desse espaço que você atua hoje. Qual você diria que foi o seu maior obstáculo empreendendo nesse tipo de serviço para a comunidade brasileira? O que foi o seu maior obstáculo? Qual foi a grande lição que você aprendeu nessa sua jornada de ascensão dentro do Guia de Mãe USA? Eu acho que a primeira barreira como empreendedora, mulher e mãe, é a gente acreditar que pode fazer a diferença e que pode dar certo. Então, no momento que eu ainda tinha dúvidas, será? E assim, eu coloquei tudo de mim, toda a força e criei no meu potencial, porque eu via muitas pessoas dizendo, nossa, faça, vai dar certo. Eu acredito que, como eu, tem muitas mães aí, muitas pessoas com habilidades, com capacidade de fazer a diferença e que às vezes não colocam tanta confiança ou toda a força naquilo que fazem. Eu, graças a Deus, eu sou muito competitiva comigo mesma, então, assim, outra barreira, claro, não barreira, mas hoje em dia existe, eu não sou a única pessoa, então a gente tem que estar equiparada com essa competitividade do mercado, que é grande. Mas, assim, eu acho que se a gente fizer um trabalho, e como eu digo sempre, eu não dou conta de atender os milhões de brasileiros. Então, assim, o mercado está aberto, graças a Deus, que tenham pessoas que possam fazer um trabalho bem feito e que possa atender, porque, infelizmente, Renata, também é outra realidade. Muita gente que não dá esse feedback, por diversas razões, pode, como em toda a área, mas meio que queimar o serviço, né? Por falta de um feedback, de um customer service, de um serviço ágil, entre outras coisas. Então, assim, eu acredito que no momento que eu fui capaz de superar esses dois obstáculos, crer nessa minha própria capacidade e fazer a diferença, observando a competitividade, o que eu poderia, o diferencial, eu fui capaz de guinar algo assim, de ver uma mudança, uma guinada no meu negócio em 3 meses que eu não tinha visto todos os anos anteriores. Olha que barato. Você sabe que a gente mora nos Estados Unidos quase a mesma quantidade de tempo, e eu acho que morar nos Estados Unidos e passar por certos processos faz com que a gente vire meio ninja, né? Gato com 7 vidas. A gente acaba sempre caindo de pé e talvez pulando mais alto e perdendo um pouco o medo. Muitas vezes a gente tem a opção, não são opções. Claro. Então a gente tem que fazer daquela o que vai dar certo. Emanuela, fala o seu website pro pessoal que está assistindo. Sim. Então eu queria convidar o pessoal, se quiser saber mais sobre o serviço do Guia de Mãe, é o www.guiademãe.com. A gente também tem a nossa página no Face, nossa página no Instagram é o Guia de Mãe USA, e a gente lá tem todos os detalhes do serviço que a gente faz, o personal shopper, o serviço de enxoval à distância. O pessoal pode entrar e conhecer bem mais a fundo sobre aquilo que a gente tem feito, um trabalho que a gente tem se esforçado e tem tido bons resultados, tem muito feedback de clientes, a gente fica muito feliz. E eu queria também aproveitar a oportunidade de te agradecer, Renata, por ter aberto espaço para a nossa empresa, para mim, né? Eu fico muito feliz de estar aqui e falar um pouco do serviço que a gente tem desenvolvido. Muito obrigada. Obrigada a você, Emanuela. Eu bati um papo com a Emanuela Cardoso a respeito de redirecionamento, enxoval, enfim. Parece que não tem nada a ver com imigração, mas tem. O Projeto USA de hoje fica por aqui. Eu espero vocês na próxima edição. Até lá.